precisa ser nada extremamente técnico, tá bem? A gente já começou a nossa próxima aula de história, tá bem? A gente poderia até passar mais tempo falando de produção, porém a gente já está aqui em outra gravação, tá bem? Sétimo ano, história. Aqui. Professor, falta uma questão para o senhor corrigir de história. Não é? Faltam umas questões para o senhor corrigir de história. Página 225, peraí. Atividade do dia 6, foi dia 12. Aqui. Você parou onde, hein? É o Walter, né, que tá falando? Peraí, só um minuto que eu vou pegar o meu livro que tá ali. Oi, eu não me lembro qual é a página. Pera, 229, filho. é. Abra na 229, você vai ver que eu corrigi até lá. Deixa eu ver aqui no chat aqui. Professor, eu estou saindo várias vezes porque minha internet está ruim. A sua também é, Raíssa? Ah, que peninha. Acontece. Bom, no caso, vamos para 230, né? Pertinho do livro acabando. Caso a gente vai pegar aqui essas duas páginas aqui para a gente, ainda no clima de prova, certo? Encerrar esse conteúdo aqui para a gente começar o capítulo 11 já, né? É o 11º capítulo. Espero terminar esse livro aqui próximo mês, tá, pessoal? Faltam míseras 40 páginas, a gente consegue isso, né? 230. 230. 11ª questão. Vamos lá. Sobre as características da sociedade escravocrata colonial da América Portuguesa, Brasil, certo? Estão corretas as afirmações abaixo, exceto um. Indique. A gente vai só apontar aqui a opção errada. Professor, nós vamos ficar de férias quando? Pois é, Maria. É o seguinte, ó. Que a minha pessoa saiba, é mais ou menos. Não, Pablo, não passei não. Ali em meados de dezembro, tá bem? Mas, por exemplo, a gente já está começando um certo processo de encerramento de disciplina, tá bem? A gente está caminhando para encerrar algumas disciplinas, certo? Então, essa carga, até ali o começo de dezembro, mais ou menos, mas ali já vai ter umas disciplinas reduzidas, certo? Por exemplo, eu imagino que vocês já encerraram algumas disciplinas do professor Vitor, né? Ou estou enganado? Página 230, tá bem? 11ª questão. Também, viu, Maria? Também. Somos 1, 2, 3, 4, né? Eu, você, a Beatriz e a Raíssa. Todo mundo Professor, precisando. é Oi. porque, assim, do professor Carlos Vitor, ele não usa, assim, muito o livro. Ele dá muita explicação. O conteúdo tem a ver com o livro, mas só que ele não usa muito o livro. Uhum. Pois é o que eu falei, a disciplina não já acabou? Ou não? Os livros de oficina e artes, não. Ah, não? Então estou enganado.
Acontece, todo mundo se engana. Eu acho que eu não fiz a correção da página 225 até 229. Tipo, eu fiz, mas eu não sei se está certa as minhas questões. Você não coloca um Vzinho de visto, não, para saber que foi corrigido? Faça isso, tá bem? A Eu partir de boto, agora. mas só que dessa vez não botei, então eu acho que eu não esqueci de fazer a correção. Deixa eu só ver uma coisa aqui, Walter. B. Você estava presente na última aula. Sétimo B, aliás. Você estava presente na última aula. História aqui. E história aqui também. Então vamos lá. Ou se eu não corrigi as questões, não. Eu não corrigi. Vamos lá. Eu concordo aqui. Página 225, gente. Vocês têm certeza? Mas, gente, foi a data de entrega foi dia 12. 12 foi... 12 foi segunda, certo. 12 foi segunda e, se eu não me engano, eu não tive aula na terça, certo. Então, vamos lá. Página 225. O texto a seguir retrata uma das mais tristes páginas da história. A escravidão. Abre aspas. O bojo dos navios, da danação e da morte era o ventre da besta mercantilista, uma máquina de moer carne humana, funcionando incessantemente para alimentar as plantações e os engenhos, as minas e as mesas, a casa e a cama dos senhores, e mais que tudo, os cofres dos traficantes de homens. Sobre a escravidão como atividade econômica do Brasil colônia, é correto afirmar que vocês Os marcaram. escravos amontoados e em condições desumanas eram transportados da África para o Brasil nos porões dos navios negreiros, como forma da diminuição de custos. Com isso, muitos cativos morriam antes de chegar ao destino. É a questão letras B. Muito bem. Segunda questão. A gente pode acelerar, né? Já que vocês já fizeram. A gente vai só aqui para o final da questão. Segundo Marina de Mello Souza, as relações entre os africanos e os crioulos, entre outras formas, caracterizavam-se, segunda questão, Por uma violenta rivalidade, pois os senhores preferiam usar o trabalho dos africanos mais adaptado ao trabalho forçado. segunda questão, o que é que vocês puseram? O Walter já disse a dele. Pessoal, ainda não recebi a prova, mas eu vou enterrar essa questão aqui. Por atritos, pois os crioulos podiam assumir funções mais cômodas nas atividades ligadas ao trabalho. Segunda questão, letra B. Terceira questão, observe o mapa com atenção. Considerando o contexto histórico em que se insere, o mapa permite identificar Um dos maiores movimentos populacionais forçados da história da humanidade. letra B, terceira questão, letra B. Um dos maiores movimentos populacionais forçados da história da humanidade. Quarta questão. Um dos temas constantes na história do Brasil refere-se à escravidão. Muitas explicações são atribuídas ao fato de que a escravidão indígena foi sendo substituída pela africana. Assinale a alternativa correta. O africano era uma raça mais adaptada ao trabalho agrícola, principalmente ao trabalho físico pesado. Na África, já estavam habituados a esse tipo de atividade e, por essa razão, ele se adaptou melhor que os indígenas. Letra B? Presta atenção, presta atenção. A gente nota
aquela questão que eu havia dito para vocês sobre o preconceito, certo? De as pessoas imaginarem que o índio é preguiçoso, mas não é bem isso, certo? Vamos prestar atenção aqui no seguinte item. A morte dos povos indígenas, certo? Antes de uma questão de adaptação, houve a questão do desfalecimento dos povos indígenas em virtude dos vírus, das doenças, das bactérias trazidas pelo europeu, pelo homem branco, para a América Portuguesa, certo? Além da proteção da igreja, vamos lembrar que a Igreja Católica condenava a escravidão dos índios, e isso gerou uma busca da coroa por outra mão de obra, que no caso, a mão de obra escrava africana. Letra D de dado, na quarta questão. Quinta questão. Sobre o tráfico negreiro consolidado pelos portugueses no Atlântico, são apresentadas as afirmações seguintes. 1. Garantiu o poder da metrópole no Brasil, assegurando a transferência da renda do setor produtivo para o setor mercantil. 2. Reduziu-se o comércio de africanos para a África e a América, sem modelar o conjunto da economia da sociedade ou da política da América Portuguesa. 3. Na América, a coroa portuguesa reconheceu a liberdade dos indígenas, mas, na África, estimulou os negócios negreiros. Quarta, possibilitou a colonização da África como concorrencial à colonização do Brasil. O que é que vocês puseram, meus amados? Letra E, 1, 2 e 4. O que é que vocês puseram aqui na... Eu já ouvi a sua, viu, Val? Quero saber a dos demais. Pablo colocou a C. A Júlia colocou, peraí. Né? Prestem atenção no seguinte detalhe, pessoal. Vou pegar aqui o detalhe que o Walter colocou. O Walter falou também, né? 1, 2 e 3. 1, verdadeiro, né? Garantiu o poder da metrópole em Portugal no Brasil, assegurando a transferência da renda do setor produtivo para o setor mercantil, verdadeiríssimo. O item 3. Na América, a coroa reconheceu a liberdade dos índios, mas na África estimulou o tráfico de escravos, verdadeiro também, o item 1 e 3. Agora vamos ver o item 2. Reduziu-se ao comércio de africanos entre África e América. Não necessariamente assim, né? Tinha um comércio de africanos em relação à Europa também. Não foi reduzido apenas a esse lapso, como que eu posso dizer, a esse lapso espacial África e América, sem modelar o conjunto da economia, da sociedade ou da política da América Portuguesa. Também não, né? Houve essa modelagem econômica da nossa sociedade no início do Brasil colônia. Então, se o item 2 está incorreto e o 4 também, apenas o 1 e 3. Quinta questão, letra C. Próxima questão, sexta questão. Leia com atenção as afirmações a seguir. 1. A economia colonial brasileira foi baseada na diversificação de atividades voltadas para o mercado interno. Peraí. Mercado interno é aquele onde eu produzo para dentro do meu país. Certo, beleza. Estamos falando de que época do Brasil? Brasil colônia. Peraí. A economia do Brasil colônia foi baseada na diversificação, ou seja, em várias atividades voltadas para o mercado interno, ou era produzido para a Europa? Era produzido para a Europa, né? Então, esse item aqui está enganado, né? O primeiro item a gente já elimina.
Consequentemente, a gente elimina o item B e o item E. E o item D também, né? O item B diz que a primeira está correta, a gente sabe que não está. O item D de dado diz que todas estão corretas, sendo que a primeira não está correta. E o item E diz que a primeira e a terceira estão corretas. Vamos ver aqui o próximo. Só ficou o A e o C, certo? A agricultura no período colonial era pautada pelo trimônio monocultura, latifúndio, escravidão. Opa, claro, né? A gente tinha ali aquela monocultura de cana, aquela monocultura do café, ok. Nós tínhamos os latifundiários, os donos de grandes propriedades de terra. A princípio, nós poderíamos até falar das capitanias hereditárias, aquelas enormes fatias de terra, e da escravidão. Né? Estamos falando de qual Brasil? Brasil colônia. Tinha disso aqui? Tinha demais. O item A e o item C ainda estão na suspeita, né? Vamos ver aqui o item terceiro. Apesar da existência de homens livres em torno do engenho, principalmente em cargos técnicos, a mão de obra essencial para o cultivo da cana-de-açúcar, para o cultivo da cana e do preparo do açúcar era escrava. É claro, é óbvio. Então, peraí, item 2 e 3 só pode ser o item C, certo? Sexta questão, item C. Vocês entenderam, né? The next one. Sétima questão. Abre aspas. Embora encontremos libertos em ações rebeldes da população negra, isso não era muito comum. Fecha aspas. A ausência de um número significativo de libertos em ações rebeldes está ligada ao fato de que... Sétima questão. Quinta questão é a C. Sexta questão também é a C. O que a gente fez até agora foi isso aqui, ó. Peraí. Compartilhar aqui para vocês. Agora a gente corrigiu isso aqui, tá bem? A gente está na sétima agora, é isso que eu quero saber. E a 7 é a C, né? A ausência de um número significativo de libertos em ações rebeldes está ligada ao fato de que os libertos ficavam em uma posição intermediária entre livres e escravos, aproximando-se socialmente dos brancos pobres. Sétima questão, item C. Muito bem. Peraí, fala. Tá dando item C agora. Oitava questão. Não vou ler o texto, tá? Por causa do tempo. Acerca do tráfico negreiro, é correto afirmar que... O que é que vocês marcaram na oitava? Marcou a C também? Estou dizendo, só está dando letra C aqui. Ah, porque é C de cargos. Agora eu entendi. Faz tudo sentido agora. Oitava questão, letra C. Exatamente. Acerca do tráfico negreiro, é correto afirmar que, no século XVI, os portos ao longo do litoral de Daomé forneceram o maior número de escravos, e nos séculos XVII e seguintes, as regiões do Congo e de Angola tornaram-se os centros mais importantes de exportação de escravos. Além disso, Salvador e Rio de Janeiro foram grandes centros importadores de escravos. Oitava questão, letra C. Para a nona. A escravidão já existia no continente africano antes da chegada dos europeus, na Idade Moderna. A respeito do comércio de escravos entre a África e outras partes do mundo, considere as afirmações abaixo. Já deixei aqui, ó, o que eu quero que vocês marcaram aqui na nona, tá? Podem colocar aqui no chat. Primeiro item diz o seguinte: as guerras eram o principal instrumento africano, que os africanos utilizavam para transformar seus inimigos
em escravos para a venda no litoral. Sim, retíssimo. Muitos relatos históricos apontam para essa verdade, tá bem? As guerras eram, sim, aquilo que vinham de encontro à dominação e à escravidão de outros povos. Segundo item, a venda de escravos. No caso aqui, a gente já eliminou o quê? O item D e o item B, tá? Que não falam sobre o primeiro item ser correto. A resposta está entre a A, a C e a E. Segundo item, a venda de escravos para suprir demandas externas já era atividade estabelecida no continente africano desde o primeiro milênio da era cristã. Muito bem, corretíssimo também. O aumento da demanda americana por escravos africanos contribuiu para intensificar e interiorizar a concorrência entre os diversos tipos de Estado africano. Correto também. Está tudo correto, professor? Está tudo correto aqui, está tudo demais. Dessa vez não foi o item C. Nona questão, item E. Tá bem? Nona questão, item E. 9, E. Continuando, meus abençoadinhos. Leia o texto a seguir. No caso, a gente não vamos ler, porque dá muita coisa. E a gente ainda tem que fazer atividade para hoje. No caso, como é a última questão, eu vou dar uma lidinha aqui sim. Peraí. Acompanhe. Trabalho escravo ou escravidão por dívida é uma forma de escravidão que consiste na privação de liberdade de uma pessoa ou grupo que fica obrigada a trabalhar para pagar uma dívida que o empregador alega ter contraído no momento da contratação. Essa forma de escravidão já existia no Brasil quando era preponderante a escravidão de negros africanos, que os transformava legalmente em propriedade dos seus donos. As leis abolicionistas não se referiam à escravidão por dívida. Na atualidade, pelo artigo 149 do Código Penal Brasileiro, o conceito de redução de pessoas à condição de escravos foi ampliado, de modo a incluir também os casos de situação degradante e de jornadas de trabalho excessivas. Com base no texto, considere as afirmações abaixo. 1. O escravo africano era propriedade de seus senhores no período anterior à abolição. Sim, foi isso que o texto falou. O primeiro item está correto? Vamos aqui embaixo aqui. A gente vai eliminar o item D e o item E, já que eles não mencionam o primeiro item como sendo correto. Está entre a A, B e a C. O trabalho escravo foi extinto em todas as suas formas com a Lei Áurea. Não é bem assim. A gente sabe que não foi extinto em todas as suas formas. Então, a gente já elimina o item A, né? Que menciona o segundo item como sendo correto. Está entre B e C. Terceiro item. A escravidão de negros africanos não é a única modalidade de trabalho escravo na história do Brasil. Escravidão de negros africanos, né? Teve outro escravo aqui? Teve. O índio foi escravizado também. Então o primeiro está correto. E o terceiro também, vamos aqui embaixo. Só tem um item B que diz isso, né? O primeiro e o terceiro está correto. Eu não preciso nem ler o resto. Não preciso nem ler o resto. Mas vamos lá. Eu já sei que é o item B, tá? Na 10 é a B. Quarto item. A privação de liberdade de uma pessoa sob a alegação de uma dívida contraída no momento do contrato de trabalho não é uma modalidade de escravidão. Foi justamente o contrário que o texto falou. Quarto item, está muito errado mesmo. Não tenho nem palavras para dizer o quão errado ele está.
E o quinto item, as jornadas excessivas em uma situação degradante de trabalho são consideradas formas de escravidão pela legislação brasileira atual. Certíssimo. Foi isso que o texto falou aqui nas últimas linhas. 1, 3 e 5 são corretos. Tem um item que diz isso? Tem o item B. 1, 3 e 5 são corretos. Fantástico. É uma maravilha, né? Item B. Olha só. Para quem perdeu alguma coisa, ó, a correção está aqui, tá bem? Bem bonitinho para quem não viu. Quem quiser tirar um print, quem quiser só rever aqui. Agora sim, página 230. Deixa eu ver aqui. A 230 e a 230 aí, né? 13, 14, 15. 5 questões, pessoal. Vou fazer isso agora, tá? Sobre as características da sociedade escravocrata colonial da América Portuguesa, estão corretas as afirmações abaixo, exceto uma. Indique-a. Devagarinho, tintim por tintim, vai dar certo. Item A. A gente vai marcar, olha, o item que está incorreto, tá certo? O item que está mentindo, tá bem? Letra A. O início do processo de colonização na América Portuguesa foi marcado pela utilização dos indígenas, denominados negros da terra, como mão de obra. Correto, né? A gente vê ali, ó, no começo ali do Brasil colônia, o índio escravizado, né? O índio como mão de obra. Esse primeiro item, tem A, tá correto. Pula ele, tá correto. A gente quer achar o sabidinho, danadinho do item que tá errado. Ele que quer enganar a gente. Letra B. Na América Portuguesa, ocorreu o predomínio da utilização da mão de obra escrava africana, seja em áreas ligadas à agroexportação, como no Nordeste açucareiro, a partir do final do século XVI, seja na região mineradora, a partir do século XVIII. Correto, é corretíssimo. Né? Essa questão aqui de história, conversando aqui, dialogando com o nosso conteúdo de geografia também. Item B está correto, então a gente não vai marcar ele. Item C. A partir do século XVI, com a introdução da mão de obra africana, a escravidão indígena acabou por completo em todas as regiões da América Portuguesa. Que, rapaz? Que mentira é essa? Quer dizer que depois que foi estabelecida a escravidão com a mão de obra africana, acabou-se a escravidão do índio? Existe até hoje, se você for procurar, lá bem no interior do norte mesmo, tá? No norte do Brasil, tem até hoje, não acabou. É uma mentira. É uma mentira? Ah, então a gente achou o nosso sabidinho. Marca o item C aí na 11ª questão. Agora vamos ver os outros aqui, só para a gente ir para a próxima questão com a consciência limpa. Em algumas regiões da América Portuguesa, os senhores permitiram que alguns de seus escravos pudessem realizar uma lavoura de subsistência dentro dos latifúndios agroexportadores, o que os historiadores denominam de brecha camponesa. Correto? Em algumas regiões, tá? Não em todas, isso não era lei também. Era um pequeno costume que começou com um senhor de casa grande e passou para outro. Mas sim, é verdade. Item nas cidades coloniais da América Portuguesa, escravos e escravas trabalharam vendendo mercadorias como doces, legumes e frutas, sendo conhecidos como escravos de ganho. É verdade, professor? Vai acontecer isso? Sim, é verdade. Mas vamos lembrar aqui um pequeno detalhe, né? Era uma espécie de utilização do negro que
poderia ser mostrada para todo mundo, certo? Já que a utilização do negro, como era no campo, levando chicotada, numa condição animalesca, não era o que queriam mostrar. Por isso que tinha essas outras atividades aqui para escravos e escravas. E é verdade, sim. Então, a gente vai deixar o item C na 11ª questão. Décima segunda, tá? Analisando as estruturas econômicas coloniais, o historiador Caio Prado Júnior assim se referiu ao tema da escravidão. Abre aspas. Aliás, esta exigência da colonização explica o renascimento da civilização ocidental, da escravidão em declínio desde os fins do Império Romano, e já quase extinta de todo neste século XVI, perdoe, no século XVI, em que se inicia aquela colonização. A qual exigência o autor está se referindo? Olha só, falando aqui que houve, e aliás, esta exigência da colonização, já sei que a exigência tem a ver com a colonização, então vamos lá. Está se referindo ao fato de o litoral brasileiro apresentar imenso potencial mineral, que a gente já ia parar aqui, né? A gente não tem esse potencial mineral no Brasil colônia, nem no Brasil atual, né? E somente os escravos africanos terem a necessária técnica de extração, o que não é de um todo uma mentira, mas não é uma verdade completa. Isso ficou engraçado de se dizer, mas o item A a gente não vai marcar. Letra B. Está se referindo à definição de uma colonização baseada na plantation, dentro dos padrões mercantilistas da época moderna, né? A plantation que a gente tem ali, junto com aquela ideia de latifúndio, monocultura, escravidão. Parece que aquela questão respondeu essa aqui também, né? 12ª questão, item B. B de bola. Vocês estão entendendo, não é, pessoal? Até aqui? Mais ou menos. A 11 é a C, a 12 é a B, tá? Isso que a gente fez até agora. Deixa eu colocar aqui a presencinha de vocês, meus abençoados. 26. Bora lá. Adriele. Beatriz de Oliveira. Beatriz Rodrigues. Pelo nome que eu acho aqui, peraí. Então, Cecília está presente. Islânia está presente. Patrícia. Ana Patrícia também não. Bernadette também não. Diego. Laís. Laís está aqui. Pablo, Raíssa, Raíssa, Walter, Paulo Vitor estão, certo? Eu acho que o Paulo saiu. Alan. Ana Sibeli. Ana Gabriele está presente. Wesley. Ariellen. William está presente. Gabriel. Giovana.
Isabela Evelyn, está presente, né? E ela aqui ainda. Isabela Evelyn, João Mariano, Rogério Filho, Júlia Nobre. Júlia está presente? Tá. Lara Isabelle, está presente. Larissa, não se encontra. Maria está presente. Maria Clara. Maria Gabriele. Maria Isabel Castelo Branco. Maria Ianara e Riquelme. Então tá aqui. E a Ianara também, né? Tchau, por quê? Não quero que eu vá embora? Professor, manda logo só a correção da 13, 14 a 15? Poderia encerrar assim, né? A gente passar para a nossa próxima unidade. Mas prestemos atenção aqui, a gente tem um tempinho aqui. A 13. Nos últimos anos, estudos acerca da escravidão têm revelado uma sociedade na qual os negros, mesmo submetidos a condições subhumanas, foram sujeitos de sua própria história. Sobre a atitude rebelde dos cativos, assegura-se que a rebeldia negra apoiou-se, sobretudo, na manutenção dos seus valores culturais. 13ª questão, letra D. 14ª questão. Os africanos não escravizavam africanos, nem se reconheciam então como africanos. Eles se escravizavam, aliás, eles se viam como membros de uma aldeia, de um conjunto de aldeias, de um reino, de um grupo que falava a mesma língua. Tinham os mesmos costumes e adoravam os mesmos deuses. Quando um chefe entregava a um navio europeu um grupo de cativos, não estava vendendo africanos nem negros, mas uma gente que, por ser considerada por ele inimiga e bárbara, podia ser escravizada. O comércio transatlântico fazia parte de um processo de integração econômica do Atlântico, que envolvia a produção e a comercialização em grande escala de açúcar, algodão, tabaco, café e outros bens tropicais. Um processo no qual a Europa entrava com o capital, as Américas com a terra e a África com o trabalho. Isso é, uma mão de obra cativa. Ao caracterizar a escravidão na África e a venda de escravos por africanos para europeus nos séculos XVI a XIX, o texto diferencia a escravidão que havia na África da que existia na Europa ou nas colônias americanas a partir da constatação da heterogeneidade do continente africano e dos povos que lá viviam. 14ª questão, item C. Letra C? A 14 é C. E a 15, só isso aqui, tá, pessoal? No Brasil, o quilombo foi uma das formas de resistência da população escrava. Sobre os quilombos, no Brasil, é correto afirmar que a população dos quilombos também era formada por indígenas ameaçados pelos europeus, brancos pobres e outros aventureiros e desertores, embora predominassem os africanos e seus descendentes. 15 é a C. Deixa eu colocar aqui para vocês. Ctrl A, Ctrl V. Prontinho, pessoal. Essa aqui é a correção, tá? Amanhã a gente já entra no outro assunto, tá? Graças a Deus. A gente avança para a gente encerrar o nosso livro, tá bem? Talvez agora em novembro a gente já encerre, tá? Então, meus queridos, espero que vocês tenham gostado de ambas as aulas. A gente vai encerrar o livro antes de mandar para o senhor corrigir? Acho que não, porque na próxima semana, né? Amanhã a gente vai entrar em outra coisa. Seria interessante, mas infelizmente não vai dar tempo, né? Então, se a gente visse 40 páginas em uma semana. É fácil, a gente faz 20 num dia, 20 no outro dia. Não dá não, dá de jeito nenhum. Nem para mim, nem para vocês. Mas vai ser interessante.
Bom, vou ficando por aqui, a gente se vê amanhã, né, com história e geografia. Que coisa boa. Até mais, pessoal.